O que acontece quando reprimimos uma emoção? Talvez você já tenha vivido uma situação assim. Alguém diz alguma coisa que machuca. Você sente, mas não responde. Continua a conversa, muda de assunto, segue o dia. E aparentemente ficou tudo bem. Só que algumas horas depois você percebe que está diferente, mais irritado, mais impaciente, talvez com vontade de ficar sozinho. E o mais curioso é que, naquele momento, você nem relaciona isso ao que aconteceu antes. É assim que muitas emoções continuam participando da nossa vida, mesmo quando acreditamos que já passamos por elas. Mas existe uma diferença importante entre conter uma emoção e reprimir uma emoção. Nem sempre podemos expressar imediatamente aquilo que sentimos. Durante uma conversa difícil, por exemplo, conter a raiva pode ser uma atitude de maturidade. Em uma situação de crise, talvez você precise deixar a tristeza para depois porque existe alguma coisa urgente que precisa ser resolvida. Isso é regulação. Você sabe que a emoção existe, mas escolhe o momento e a maneira de lidar com ela. Reprimir é diferente. A repressão começa quando aquilo que sentimos parece tão inadequado, tão ameaçador ou tão desconfortável que preferimos não reconhecer que estamos sentindo. Então dizemos: não estou com raiva, isso não me afetou, não tenho motivo para ficar triste. Já superei. Só que existe um problema. Podemos convencer nossa linguagem, mas nem sempre conseguimos convencer todo o restante de nós. A irritação começa a aparecer em situações pequenas. O sono muda. A mente continua voltando ao mesmo assunto. Surge um afastamento que nem sabemos explicar e, às vezes, descontamos em pessoas que não tiveram absolutamente nada a ver com aquilo que aconteceu. A emoção não desapareceu, ela apenas deixou de ser reconhecida. E isso pode ter começado muito antes. Talvez na infância, talvez em ambientes nos quais algumas emoções simplesmente não eram permitidas. Engole o choro. Você precisa ser forte. Não fique com raiva. Pare de ter medo. A criança aprende rapidamente uma coisa fundamental: existem sentimentos que aproximam e sentimentos que parecem ameaçar seus vínculos. Então ela se adapta, não porque decidiu conscientemente fazer isso, mas porque precisava pertencer, precisava ser aceita, precisava preservar relações importantes. E aquilo que um dia foi uma estratégia de proteção pode continuar funcionando muitos anos depois. A pessoa cresce, mas continua escondendo de si mesma determinadas emoções. Diz que está apenas cansada, quando talvez esteja profundamente triste. Diz que não se importa, quando, na verdade, ficou decepcionada. Diz que está tranquila, quando existe medo. E chega um momento em que ela realmente não sabe mais o que está sentindo. Percebe apenas o desconforto. É importante fazer uma ressalva. Nem toda dor física, dificuldade de sono, ansiedade ou comportamento estranho é consequência de emoções reprimidas. O ser humano é complexo demais para explicações tão simples. Existem fatores biológicos, psicológicos, sociais e circunstanciais envolvidos em nossa experiência. Mas sabemos que evitar continuamente determinadas emoções pode aumentar nossa tensão interna e dificultar a elaboração daquilo que vivemos. Por isso, reconhecer uma emoção não significa obedecer a ela. Essa diferença é fundamental. Sentir raiva não significa que você precisa atacar alguém. Sentir medo não significa que precisa fugir. Sentir tristeza não significa que precisa abandonar suas responsabilidades. Uma emoção é uma experiência interna. O comportamento é outra coisa. E entre sentir e agir existe um espaço. Talvez seja justamente nesse espaço que comece a maturidade emocional. Em vez de reprimir ou explodir, existe uma terceira possibilidade: nomear, suportar, investigar e depois
escolher. Estou com raiva, tudo bem, mas por quê? Estou triste, o que foi perdido? Estou com medo, o que parece ameaçado? Estou decepcionado, o que eu esperava que acontecesse? Quando começamos a fazer essas perguntas, a emoção deixa de ser apenas uma força que nos empurra e começa a se transformar em informação. Talvez aquela raiva esteja mostrando que um limite foi ultrapassado. Talvez a tristeza esteja revelando uma perda que ainda não encontrou espaço. Talvez o medo esteja tentando proteger alguma coisa importante. Talvez a decepção esteja mostrando uma expectativa que nunca foi reconhecida. Isso não significa que toda emoção esteja correta na interpretação que faz da realidade. Emoções também podem nascer de memórias, associações e experiências antigas, mas elas sempre merecem ser escutadas antes de serem julgadas. Então talvez exista uma pergunta importante para você. Existe alguma emoção que você considera inadequada e que tenta esconder até de si mesmo? E talvez exista uma pergunta ainda mais profunda. O que você acredita que aconteceria se reconhecesse honestamente aquilo que sente? Nem toda emoção precisa ser expressa no momento em que aparece. Algumas precisam de silêncio, outras precisam de tempo, algumas precisam de conversa e algumas precisam de um espaço seguro para finalmente receber um nome. Mas existe uma diferença enorme entre dizer "eu sei o que estou sentindo, mas ainda não é o momento de falar sobre isso", e dizer "eu não sinto nada". No primeiro caso, existe consciência. No segundo, talvez exista uma tentativa de desaparecimento. Só que aquilo que desaparece da consciência nem sempre desaparece da nossa vida. Pode continuar presente nas escolhas, nos relacionamentos, nas reações, na maneira como interpretamos as pessoas e até na forma como contamos para nós mesmos a nossa própria história. Talvez escutar uma emoção não faça com que ela desapareça. Esse nem deveria ser o objetivo. Talvez o objetivo seja outro: fazer com que aquilo que sentimos deixe de agir escondido, porque quando uma emoção finalmente pode ser reconhecida, ela já não precisa conduzir silenciosamente a nossa vida.